dia, meus amigos, queridos da Casa de Francisco. Aqui estamos nós mais uma vez para mais um trabalhinho da sessão virtual do Recanto de Sheila. Que sejamos abençoados e protegidos para o nosso trabalho correr tranquilo, com tranquilidade, com muita caridade e muita aprendizado. Vamos começar o nosso trabalhinho lendo uma mensagem de meditação, como sempre, de irmão José. É um benfeitor que eu gosto muito. E a mensagem de hoje é: continua servindo. Supera todos os obstáculos e continua servindo. Que a dor não te incomode, além da justa preocupação. Não repares excessivamente nos fenômenos que te acometem o corpo em constante desgaste. É natural que o tempo te impunha limitações aos movimentos. Harmoniza os teus pensamentos, e o teu espírito terá ascendência sobre a forma física em que te expressas. Mesmo de saúde combalida, cumpre, na medida do possível, com as tuas obrigações cotidianas. A inércia voluntária costuma ser fato agravante das chamadas doenças psicossomáticas. Não repouse, pois, além do que te seja necessário ao pronto restabelecimento. Se for o caso, reduz assim as tuas atividades, mas não as deixa de todo. Embora a passos vacilantes, caminhe sempre. O corpo acamado não te pode impedir de pensar no bem e desejá-lo. O espírito consciente encontra mil modos de ser útil e dinamizar a própria vida. É um recado lindo do irmão José, que está sempre nos ajudando, nos confortando com suas mensagens. Agora eu vou pedir à nossa irmã Márcia que leia a mensagem de Sheila do dia. Bom dia a todos. A mensagem de hoje é: acalma-te. Evita a cólera. A irritação agrava a enfermidade, desequilibra a mente, afeta o espírito negativamente. Nos momentos de contrariedade, entrega-te à prece e faze o melhor ao teu alcance. Se não podes, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te vê e te conduzirá por mãos intangíveis à solução adequada. Graças a Deus. Eu esqueci de falar que a mensagem hoje é do livrinho Dias Melhores, tá? De Carlos Bacelli, pelo irmão José. Agora, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar no alto e fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrona de nossa casa, trabalhadores da Serra de Francisco, aqui estamos nós mais uma vez para mais um trabalhinho da sessão virtual do Recanto de Sheila. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos mentores de nossa casa, estarmos aqui juntos para que possamos aprender um pouco mais a sua doutrina. Muito obrigado essa oportunidade que nos dá. Que o nosso trabalho ocorra com muita tranquilidade, com muito aprendizado e muita caridade. Muito obrigado, meu Pai. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paulo. Vou pedir agora o nosso irmão Délio que faça para nós a leitura de um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Muito obrigado, meu irmão, pela escolha do texto, da mensagem, do Evangelho. E agora, vamos passar a palavra à nossa irmã Lucilena, que vai falar sobre o Evangelho. Minha irmã querida, boas vibrações. Obrigada. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja nos ajudando a levar essa mensagem, que é sobre não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Os itens são: não procureis os gentios e não são os que gozam de saúde que precisam de médico. O evangelista Mateus nos diz: não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos que estão em casa. Lucas se expressa da seguinte forma: ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Antes coloca no velador para que os que entram vejam a luz. Com essas palavras, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, o Mestre Jesus, que falava ao povo por parábolas, isto é, por narrativas, afirma que não se acende uma luz e se coloca debaixo do alqueire para mostrar que todos nós somos possuidores dessa luz em estado potencial. Temos a responsabilidade de fazê-la atualizar, espargindo essa luz acerca do conhecimento das coisas espirituais a todos que nos rodeiam. Muitos aprendizes interpretaram as palavras do Mestre como pregação sistemática, como uma propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista particular deles. A proposta de Jesus, no entanto, ia mais além. O símbolo da candeia, cuja claridade na lâmpada consome força ou combustível, sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Sem luz, não há vida. A luz é vida, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. A função da luz é iluminar. Ela existe para que se possa enxergar. Jesus, primeiramente, diz ser a luz do mundo, para em seguida afirmar: vós sois a luz do mundo. Jesus convoca-nos para pensar positivamente. Podemos estar hoje ainda com manifestação de infelicidade, de angústia, de ansiedade, entre outras, porque ainda estamos exteriorizando as emoções do nosso ego, mas que podemos dar a volta por cima e, pelos esforços no bem, buscar a nossa essência divina. É questão de tempo. A nossa luz encontra-se muitas vezes debaixo do alqueire, impedida de brilhar, em razão das nossas condições espirituais ainda deficitárias. Ninguém deve angariar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal, se está em fonte viva. Agora nós vamos falar uma ilustração do irmão José. A luz. Bendita seja a luz que ilumina material, intelectual e espiritualmente a humanidade. O que seria do mundo se não existisse a luz? O cenário maravilhoso que se nos depara ao abrirmos os olhos é um fato corriqueiro para a criatura humana. Entretanto, sem a luz, que seria de nossos olhos? Tudo que é bom é iluminado. Tudo que é divino tem o fulgor das coisas puras. Luz é brilho, é evidência, é verdade.
O homem ilustrado possui claridade intelectual. A intuição é a luz dos espíritos esclarecidos, inspirando-nos a fim de que os despreocupados da verdade, que só conhecem a mentira, sejam esclarecidos. Jesus é a luz que nos mostra o caminho do bem, a verdade emanada de Deus. Um pedacinho de vidro exposto à luz solar brilha como se for uma joia preciosa. Até o charco, quando iluminado, nos parece menos perigoso. Luz é vida. Ao seu despontar, cantam os pássaros que cintila a natureza em festa. O homem desperta para o início da tarefa diária e para o progresso do mundo. Com a luz, tudo vibra, tudo se anima, tudo se esclarece. Sem a luz, nada se faria, nada poderia viver. Ela se propaga igualmente em torno de toda a criação, iluminando seres, almas e corações. Luz é vida e verdade. É Jesus dentro de nós. É Deus ofertando à humanidade a esperança, a fé e a caridade. Bendita seja a luz. Então, após essa introdução, nós vamos falar sobre o item não procureis os gentios. O Evangelho nos diz o seguinte: a esses 12, que são os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas na casa de Israel. E nos lugares em que estiverem presentes, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 7. Que razões teriam levado o Mestre Jesus a recomendar a seus discípulos que não procurassem os gentios nem os samaritanos, mas que dessem preferência àqueles que em Israel tinham se desviado do caminho certo? Por acaso não afirmou Jesus que o Pai faz o sol nascer para todos os bons e para os maus, e a chuva beneficiar justos e injustos? Em 3 passagens evangélicas, Jesus enalteceu os samaritanos como bondosos e compreensivos, conforme a palavra do bom samaritano. Não conversou com a mulher samaritana quando esta foi pegar água no poço, que ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E ainda, no episódio da cura dos 10 leprosos, Jesus nos perguntou: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, Jesus jamais recomendou aos discípulos qualquer espécie de discriminação quando fossem pregar as verdades eternas dos evangelhos. O que ele disse foi: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois as aldeias e cidades dos gentios. De um modo geral, os gentios eram todos os povos que não eram da família hebraica e que não aceitavam Deus, se tivesse revelado aos judeus. Por isso, permaneciam na idolatria. O Mestre Jesus foi enviado às ovelhas desgarradas de Israel porque o povo judeu havia sido preparado durante vários séculos para recebê-lo. Graças ao empenho dos antigos profetas e de outros missionários que habitaram a terra, Israel era a única nação que estava preparada para receber o Messias, para que, em seu solo, ele desempenhasse sua missão de paz e luz. Entre os pagãos, faltava essa base, quer dizer, esse preparo. Tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. É claro que a missão de Jesus envolve todos os povos da terra.
Entretanto, para que o alcance fosse completo, convocou outros missionários para proceder à semeadura da sua mensagem no cenário dos povos politeístas. Na atualidade, não existem mais povos eleitos, nem gentios, nem samaritanos, pois todos os povos estão sendo preparados para viver o Evangelho. Em sua extraordinária missão, Jesus nos mostrou as condições necessárias para ingressarmos no mais importante veículo de nossa evolução, que é o conhecimento. Deixou claro que este caminho está aberto para aqueles que creem nele e que o seguem. Essas mesmas palavras também podem se aplicar aos adeptos e propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores, obstinados e os adversários interessados são, para eles, o que os gentios eram para os apóstolos. Seguindo o exemplo dos apóstolos, devem procurar adeptos entre pessoas de boa vontade, aqueles que desejam a luz, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e a ouvir, e que, quanto mais interesse for demonstrado pela sua conversão, mais firmes se mostram seus pontos de vista, apenas por uma questão de orgulho. É preferível, disse Jesus, abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente de que há um único que se satisfaz na obscuridade. As ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação e somente em terreno preparado. No tempo de Jesus, e por causa das ideias materiais da época, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo e os gentios também eram pequenos povos vizinhos. Hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Não existem mais barreiras para ela, que tem seu foco em todos os lugares e na afirmativa de que todos os homens são irmãos. Os gentios, porém, não são mais um povo, e sim uma opinião que se encontra em todos os lugares. Não é mais com armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Nós retiramos do Momento Espírita um texto, no texto denominado Luz do Mundo, então, uma pequena ilustração desse estudo, sobre também esse assunto. Por nós considerarmos tão pequenos, tão distantes da grandeza de que se reveste o Mestre de Nazaré, indagamo-nos se ele estaria certo ao nos ofertar tais credenciais. Filhos da luz, nós que nos sentimos ainda tateando em sombras densas, andar no mundo como filhos da luz, enquanto temos luz, de que luz dispomos? De que intensidade é nossa luz? Então, nos lembramos do valor de um fósforo em plena escuridão. Quando o breu se faz, porque a energia elétrica sofre uma pane, como a luz débil de um fósforo faz a diferença? Sim, a chama não ilumina grande distância, mas faz a diferença entre a escuridão total e uma pequena claridade. Claridade que nos retira por breves segundos, embora da insegurança das trevas. Claridade que nos permite ver o outro, perceber que não estamos sós, que mais alguém compartilha conosco daquela situação e nos darmos as mãos. Em se tratando
das sociedades, podemos imaginar o mesmo valor dessa pequena luz. Se em meio da indiferença geral somos o fósforo que aquece a alma e a vida de quem sofre, se em meio à covardia moral mostramos a luz da correta conduta, se, enfim, somos a pequena chama da amizade, da justiça, da fé, quanta luz espalharemos por onde passarmos? Bom, então aqui termino esse trecho. Agora nós vamos para o item não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Texto do Evangelho. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa de Mateus, ali vieram ter muitos publicanos e pessoas de má vida, que se colocaram à mesa com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas, tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Quero a misericórdia e não o sacrifício, porquanto não vim chamar os justos, mas os pecadores. Na história do cristianismo, o banquete dos publicanos e pecadores, que são as pessoas de má vida, tem especial significado. Ao ouvir que os fariseus diziam, o mestre respondeu: não são os que gozam de saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Quero a misericórdia e não o sacrifício, porquanto não vim chamar os justos, mas os pecadores. O objetivo de Jesus era dirigido principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações. Aos cegos, dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver. Aos humildes e resignados. Os orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter essa necessidade. Os doentes a que Jesus se referia eram os humildes, desprezados pelos homens, no entanto, com os corações preparados para recebê-lo. Entre os publicanos existiam pessoas estimáveis, mas que pelas funções que exerciam eram vistas com desprezo. Aquelas pessoas consideradas como de má vida eram, na verdade, doentes da alma. Jesus as acolheu, reconhecendo nelas os reais necessitados de consolo, e, durante toda a sua missão, ocupou-se a lhes desmascarar a hipocrisia. A medicina terrena, com seus ensinamentos, oferece o ajuste do corpo, e Jesus, com os seus ensinamentos, nos dão a base para a verdadeira saúde espiritual. Como conseguir isso? Combatendo o egoísmo, o orgulho, o ódio, a vingança, a preguiça, o pessimismo, entre outros. Jesus não buscou os mais intelectualizados e destacados socialmente. Preferiu a companhia principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Muitos que aparentam virtudes são, na verdade, falsos hipócritas. Quando nada nos falta, pouco lembramos de Jesus. Nem todas as criaturas de má vida são preferidas de Jesus, somente aquelas que trazem o desejo de melhoria, de modificação, de crescimento para Deus. A vontade de melhorar é a luz que se acende na alma cansada do erro. E ao conseguirmos o despertamento desta luz, sua irradiação não deve ficar restrita a nós, mas ser espargida aos nossos companheiros de jornada. E é nesse momento de conscientização que mais o homem se realiza espiritualmente, pois no ato de doação expande-se a autorrealização.
No livro Instante da Vida, o irmão X, Humberto de Campos, na lição intitulada Por que, Senhor?, narra alguns questionamentos angustiados de Nicodemos para que Jesus lhe dissipasse as dúvidas diante da lei que lhes cabia interpretar. Jesus então pergunta: Nicodemos, que pretendes de mim? Nicodemos, que participara do banquete dos publicanos com pecadores, explica que estava tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. E pergunta ao mestre: por que te banqueteaste com pecadores e tanta vez te referistes, quase rudemente, aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e errada aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus responde com brandura: nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes, se todos somos filhos de Deus? De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Jesus dirigia-se principalmente aos que tinham o coração dilacerado, no entanto, resignados, pois estavam preparados para receber o bálsamo do seu evangelho. O banquete dos publicanos e pecadores demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejavam a excelência de sua alimentação espiritual em qualquer tempo e situação. Diante da nossa condição evolutiva, não temos ampla e total saúde espiritual. A medicina terrestre nos oferece o ajuste do corpo. E Jesus, com seus ensinamentos, nos dá a base para a verdadeira saúde espiritual. Como conseguir isso? Combatendo o egoísmo, o orgulho, a violência, repetindo o ódio, a preguiça, o pessimismo, entre outros. A doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos imortais. Temos presente em todos nós a faculdade mediúnica, patrimônio que representa uma força que nos ajuda a solucionar inúmeros problemas através do contato com as almas que viveram na Terra. Muitas vezes nos admiramos quando uma pessoa considerada indigna tem mediunidade, pois achamos que ela a empregará mal. É mais fácil aceitar que uma pessoa boa possua uma bela mediunidade. A mediunidade está ligada a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, a exemplo de ouvir e falar. As faculdades foram dadas por Deus ao homem com liberdade de usá-las, mas será punido aquele que fizer mau uso delas. Se o poder de comunicar-se com os espíritos fosse dado apenas aos mais dignos, quem ousaria pretendê-la? Onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria de recursos que podem tirá-lo do lamaçal. A mediunidade que promove e eleva a criatura é a proposta básica do Espiritismo, uma vez que, se por um lado a doutrina esclarece e educa o médium, o Evangelho de Jesus vivenciado lhe faculta a reforma moral necessária para ascender aos planos elevados da vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada pela oportunidade. Irmã, muito obrigado pelo seu estudo. Foi muito bom, muito aprendizado.
Nós agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado. Agora, meus irmãos, vamos fazer a irradiação. Vamos fechar nossos olhos, pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, por um lado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, espiritualidade amiga, trabalhadores da Seara de Francisco, aqui estamos, primeiro, pedir perdão pelos nossos atos, nossas imperfeições, e que também tenhamos capacidade de perdoar. Já que pedimos perdão, estamos prontos para pedir. Vamos pedir pela humanidade inteira, pelos sofredores. Estão muitos no nosso orbe. Não só pelos que estão sofrendo pela Covid, como também por outras doenças. Vamos pedir por todos eles. Pedir a doutor Bezerra de Menezes e sua falange, irmã Sheila, que possam percorrer todos os lugares onde existem irmãos em sofrimento. Vamos pedir também pelos nossos parentes, nossos entes queridos, nossos amigos, pelos irmãos que estão na rua sem lar, pelas aldeias indígenas, pelos refugiados, pelas crianças que estão sem lar, estão nos orfanatos, pelos vovozinhos do Lar de Francisco, em outros asilos, para que todos estejam bem e encontrem a paz. Muito obrigado, meu Pai. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Eu peço agora o nosso irmão João Evangelista que faça para nós a prece de encerramento e agradecimento. A Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Senhor Jesus, agradecemos por esta reunião e pela luz que espargiste sobre os nossos corações, nos transformando em humildes e simples. Que possamos guardar a sua mensagem, para que possamos espalhar a sua luz a todos aqueles que de nós se aproximarmos. Agradecemos a Francisco de Paula, irmã Sheila, que nos abraça com todo carinho, fortalecendo assim, para que na próxima quarta-feira estejamos novamente reunidos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, meu irmão, pela sua prece. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso trabalhinho, mas antes, um momentinho de atenção para a leitura do boletim da casa. Campanha para o Dia das Crianças. Colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação disponíveis em nosso site. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 99786-6525. Lar de Francisco. Estamos aceitando doações de fraldas G, EG e XG da Big Fralda, roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Luva latex M e G, esparadrapo, entregas diretamente no lar. Rua Figueiras Lima, 99, no Riachuelo. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais. Terças-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet. Quarta-feira, às 10 horas e 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp. Sexta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Domingos, às 15h30, pelo YouTube. O link convite para reuniões online será divulgado nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Importante. As palestras pela internet são gravadas.
É importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais: silêncio e concentração. Evitar conversa ou manter outras atividades paralelas. Usar roupas adequadas, evitar comer durante a sessão. Se precisar se levantar, desligue a câmera. No site da congregação, www.cfp.org.br, tudo em letra minúscula, encontramos Prece pela Humanidade, diariamente às 21h30, em sua residência. Leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. No site, selecione pandemia/irradiação e prece à distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação para a inclusão dos nomes. Prece para os desencarnados. Todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário se encontra no mesmo local da prece pela humanidade. Palestras virtuais. Todas as terças, quartas e sábados, na aba Divulgação /CF, Jornal A Qualidade, disponível em versão digital todos os meses no site. Acesse pela aba Divulgação /Jornal A Caridade. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cfp.org.br, informando o nome completo, telefone, WhatsApp e curso desejado. Relação de cursos realizados no Jornal A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para aquele acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. Meus irmãos, agradecemos imensamente a participação de todos. Estamos encerrando mais um trabalhinho do Recanto de Cheia. Fiquem em paz, que Jesus vos acompanhe. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo.